Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro do ano do Senhor, de 2025. Nós estamos na terceira semana do tempo comum e o evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Nosso texto deste dia pode ser dividido em duas partes. Primeira, a parábola propriamente do semeador, dos versículos 1 a 9. E em seguida, a explicação ou a alegoria da parábola do semeador, dos versículos 10 a 20. É bastante provável que a redação da alegoria da parábola
tenha sido escrita num período distinto daquele em que a parábola foi dita. Aliás, nós não sabemos, nós não temos acesso ao contexto exato em que a parábola foi contada por Jesus. Esse contexto histórico nós não temos. O que nós temos simplesmente é o contexto literário. Mas, muito embora nós não tenhamos acesso ao contexto original em que a parábola foi pronunciada por Jesus, nós podemos conjecturar que tipo de questão pode ter dado origem à parábola do semeador. Eu conjecturo com essa pergunta, não é? Em primeiro lugar, por que a palavra de Deus é semeada no coração de uns e não de outros? Por que ela produz frutos em uns e não em outros? Deus faz distinção de pessoas? Essas perguntas continuam também, ainda hoje, em nós, sobretudo diante de alguma adversidade. A parábola visa, a seu modo, responder a essas perguntas. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas, como afirma com clareza Lucas nos Atos dos Apóstolos. A semente aqui da parábola é semeada em toda a extensão do terreno que representa a diversidade existente entre as pessoas. Não há nenhum lugar, como vocês podem retomar da parábola, em que a semente não tenha sido semeada. Em toda a extensão do terreno, em toda a extensão do mundo, Deus semeia a palavra. Deus envia a sua palavra. A palavra de Deus é oferecida e semeada no coração de todo ser humano, indistintamente. O modo em que a parábola de Deus é acolhida e o espaço que ela encontra ou não encontra no coração e na vida de cada um é o que permite ou não que ela produza os frutos de seu próprio dinamismo. Pois assim como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam sem terem regado a terra, assim a palavra que sai da boca de Deus, diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículos 10 a 11, assim a palavra que sai da boca de Deus e que cai no coração do ser humano, se encontra acolhida e obediência, escuta e prontidão para realizá-la, a palavra de Deus produz fruto. Deus não faz distinção. A dificuldade de a palavra de Deus iluminar a nossa vida, o terreno de nosso coração, a graça de Deus é dada a todas as pessoas indistintamente. É o modo como nós recebemos, como nós escutamos, nos deixamos iluminar e conduzir pela palavra de Deus, que permitirá ou não que essa palavra possa efetivamente iluminar, nos esclarecer, nos conduzir, de fato, guiar os nossos passos. É o modo como nós acolhemos e damos ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus
só pode produzir os seus frutos em nós se ela ocupar o centro de nossas vidas. Se ela, de fato, para cada um de nós tiver a sua importância e for bem acolhida. Há resistências, como a parábola mesmo diz, representada pelos espinhos, pelas pedras, pelo caminho pisoteado, mas há também tanta possibilidade de um coração fértil, de uma terra boa em que a palavra de Deus possa produzir plenamente os seus frutos. Portanto, o problema não está em Deus, o problema está em como nós recebemos em nós a palavra de Deus e a sua graça. É pela palavra, não nos esqueçamos, é pelo ouvido que nos é dada a graça do Espírito Santo, pela escuta da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê a graça a cada um e a todos nós, de fato, de termos um coração bom, de trabalharmos o terreno do nosso coração para receber e receber bem a palavra de Deus e sermos iluminados por ela e conduzidos por sua graça. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.